O assunto que a gente vai começar aqui falando é justamente Gabriel Bortoleto, né? Que teve um sábado, eu acho, perfeito, né? Muito legal ver um Q2 e tal, e acabou não conseguindo completar a corrida no domingo. Christian, obrigado mais uma vez em atender a gente aqui. E, no geral, como que você viu a estreia do Bortoleto nessa temporada de Fórmula 1 lá em Melbourne? Bom, amigos da Motorsport, boa tarde para todo mundo. Bom, antes de mais nada, eu vi um grande prêmio da Austrália incrivelmente intenso, né? Sob condições muito difíceis, afinal de contas, eles largaram no molhado. Rapidamente a gente pôde ver um trilho na pista, daí dessa situação de molhado foram para slick, e daí acabaram ficando muito pouco tempo de pneu slick, acabaram voltando para o molhado, uma chuva repentina, que quase acabou tirando, diga-se de passagem, os dois pilotos da McLaren que dominaram o final de semana inteiro, quase acabou tirando eles da prova. E em nenhum momento a gente chegou a ver uma pista seca. E isso para um piloto, o que eles passaram na Austrália, ainda mais andando na Austrália, né? Você pode fazer uma relação entre, em alguns aspectos, eu diria que Melbourne é uma Mônaco em alta velocidade, ou seja, com curvas de média e alta, tudo acontece muito rápido, mas salvo alguns pontos, meio que não tem muita área de escape lá na Austrália. Então, Melbourne acaba sendo bem intimidador, digamos assim. Como é que eu vi a estreia do Gabriel? Até sábado, eu acho que se tivesse 11 de 0 a 10, definitivamente teria sido 11. Até eu fiquei um pouco surpreso que ele conseguiu classificar na frente do Hulk, sendo que as classificações, se você pedir para eu descrever o piloto Nico Hülkenberg, eu ia colocar as classificações dele, a velocidade pura dele, muito mais forte do que as corridas. E realmente, aonde ele é meio que um semi-mágico, onde ele me impressionou muito durante toda a carreira dele na Fórmula 1, diga-se de passagem, não fugindo do tema, mas tendo a ver com isso. Aquela vez que pediram para ele substituir, eu não lembro quem foi lá na Force India, eu na Racing Point, exatamente, lá na Racing Point em Silverstone, fazia quanto tempo que ele estava parado? Ele andou sexta-feira, sábado, ele classificou em terceiro. Então, além de outras ótimas classificações que ele fez, inclusive a gente já tinha comentado no começo do ano que eu acho que o grande parâmetro do Gabriel esse ano ia ser as classificações comparado com ele. Ele foi muito bem. Você perguntar para mim da corrida, é claro que todos nós, como brasileiros, e também o próprio Gabriel, gostaríamos que ele tivesse um final melhor do que aquilo que foi, mas eu acho que a gente tem que dar o desconto, não só para o Gabriel, mas também para o Ajar, também para o Sainz, também para o Lawson, enfim, todo mundo, porque estava muito, muito difícil esse grande prêmio. E a minha única ressalva é que na hora da corrida, eu acho que o Gabriel partiu mais para como que eu posso dizer, para um ritmo conservador, tanto que a gente pôde acompanhar desde o começo da corrida. Eu acho que ele estava mais no modo conservador do que no modo de ataque. Mas fazendo uma síntese do final de semana inteiro dele, eu diria que foi muito positivo. O Christian citou aquela corrida em que o Hülkenberg substituiu alguém na Racing Point, se não me engano foi o Sérgio Pérez, porque o Lance Stroll correu aquele GP e ficou muita gente questionando a estratégia da Racing Point pro nosso glorioso Nico Hülkenberg em decorrência justamente da presença do Stroll na corrida. Mas, Christian, você citou aí uma abordagem, digamos, conservadora do Gabriel na corrida. Você mesmo ponderou quão difícil era a condição de disputa e mesmo considerando que o Gabriel não foi lá com toda a sede ao pote, ele estava ali imediatamente atrás do Hülkenberg, exatamente, né, o seu companheiro de Sauber, antes de toda aquela maluquice. Teve o lance do safety car, né, dos retardatários poderem passar e tudo mais. Quanto que dá para descontar, digamos, a batida? Porque
se a gente fala de piloto veterano batido, o Eric citou o Alonso, pô, imagina o Alonso com toda a experiência que tem sendo vítima da condição de pista que a gente tinha. Eu acho que o Bortoleto é o segundo rookie que sai ali com um melhor saldo, digamos, do fim de semana do GP da Austrália, fora o Andrea Kimi Antonelli, né, que, claro, fez uma grande corrida. Você vê dessa forma também, ou algum dos rookies você vê um pouco mais bem ranqueado no saldo do fim de semana como um todo depois da Austrália, Christian? Eu acho que, sinceramente, a gente não tá aqui para ranquear os rookies, principalmente numa situação de pista extremamente difícil, como vocês mesmos acabaram de comentar, o próprio Alonso, o Fernando dispensa comentários, dispensa, enfim, qualquer observação quanto à sua pilotagem e acabou sendo pego de calça curta também. Ele deve ter mexido o carro 10 centímetros mais para onde ele não devia, entrou na parte molhada da pista, aliado a um pouco de brita em cima da zebra, tudo, e o carro acabou rodando, ele acabou batendo. Mas eu adoraria que o Grande Prêmio da Austrália tivesse sido em condições normais. Daí eu acho que a gente pode fazer uma análise, como vocês acabaram de perguntar, muito mais específica, muito mais real, muito mais concreta em relação a todos os, de repente, novatos. Agora, fazendo uma análise superficial, a gente pode dizer que o Gabriel e o Kimi tiveram finais de semana opostos, né? O Antonelli deixou muito a desejar na hora da classificação, porém foi extremamente bem na corrida, e o Gabriel foi muito bem na classificação, e a gente adoraria que o resultado final dele na corrida tivesse sido outro. Também lembrando a todos que, se não fosse por causa da loucura, entra no box, enfim, na hora que começa a chover, alguns resolveram ficar na pista. Isso mudou, embaralhou muito a corrida e acabou beneficiando alguns e prejudicando outros. No caso, o Antonelli acabou sendo beneficiado nesta situação. Porém, tirando mérito nenhum dele, ele numa condição extremamente difícil de pista, largando em 16º, conseguiu terminar em quarto. E você não faz isso a troco de nada.